E a Rede Globo segue perdendo audiência em múltiplas frentes. Desta vez foi com Big Brother Brasil 2025 que teve a pior audiência de estreia da sua história. Mas não só, a novela das 9, Mania de Você, também está com uma audiência sofrível, a ponto de ter perdido em alguns momentos pro reprise da novela Tieta, novela das 9, perdendo em audiência para reprises de novelas antigas. Mas não só também, Jornal Nacional com audiência de 2024 pior que a de 2023, o Fantástico afundando na audiência. E os telejornais e a Globo News, que tem menos de 1% na audiência. É sobre esses números vergonhosos, graças a Deus para o Brasil, da Rede Globo, que eu vou repercutir no detalhe com vocês no vídeo de hoje. Começando com esta grande notícia, recebendo em baixa, BBB 25 estreia com pior audiência da história da Globo. É claro que se a gente pegar os números, infelizmente, eles ainda não são desprezíveis, só que a Globo vem numa constante queda de audiência em múltiplas frentes. Claro que a gente tem aqui alguns fatores, entre eles o streaming. É claro que isso a gente não pode ignorar, mas na minha leitura não é só isso. A Globo está batendo de frente com valores que boa parte da população brasileira acreditam. E o mérito a Rede Globo tem. Eles são convictos nas suas crenças, nas suas ideologias, e eles dobram a aposta, ainda que isso custe muito caro e custe também perder audiência e alcance. Então, nesse sentido, parabéns para a convicção que eles têm, só que estão implodindo o negócio. E você quer saber? Eu tô achando ótimo. Nessa reportagem, traz aqui a audiência desde o primeiro BBB até o último, que começou agora, o BBB 25. Olha só, galera, a queda vertiginosa. O primeiro BBB teve 48 pontos de Ibope. O BBB 2 já teve uma queda importante, foi para 28, mas o 3 recuperou. Aí tivemos 37 pontos, 41 pontos, 45, 44, tô avançando aqui em cada edição, né? 42, 36, 37, então tava aqui em patamares estáveis. Depois, a partir do BBB 15, entrou na faixa de 20 pontos. Então, BBB 15, 24, 16, 23, depois 27, 27, 22, 24 e agora o BBB 25, 17 pontos. Então notem que o BBB ficou quase 10 anos na faixa de 20 alguma coisa, tendo picos aí no começo, né, de quase 50, conforme a gente foi vendo, 30 e poucos também ao longo do tempo. Desta vez estreou numa diferença absurdamente menor. Isso aqui é muito impactante, isso aqui a gente não pode desprezar. Tomara que que isso aqui seja o início do fim do BBB. Um programa, eu respeito quem assiste, quem gosta, mas para mim um programa que não acrescenta nada e tá cada vez mais militante. A Globo sempre quer se utilizar dos programas, telejornais, novelas, entretenimentos para fazer militância, enfiar goela abaixo do povo as suas convicções de esquerda. Pelo menos essa é a minha leitura. Eu acho que o BBB já deu o que tinha que dar. Tomara que isso seja o início do fim desta porcaria de programa Big Brother Brasil. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: Mania de Você, que é a novela das 9 da Rede Globo. Para vocês terem uma ideia, a manchete já é claríssima. Mania de Você piora a audiência e perde até para a reprise de Tieta. O folhetim de João Emanuel Carneiro marcou 13,12 pontos em São Paulo. Vamos pegar aqui o começo, ó. A novela Mania de Você registrou a pior audiência da história das novelas das 9 da Globo. No último dia de 2024, a trama marcou 13 pontos na Grande São Paulo, conforme dados da Cantar Ibope, vazados na imprensa. O índice é inferior ao recorde negativo anterior da semana passada, ou seja, eles estão quebrando recordes de baixa audiência. Essa novela das 9, das 9, que era uma grife, né? Pô, é sempre todo mundo, eu lembro quando eu era criança, pô, novela das 9, novela das 9. Hoje tá começando, graças a Deus,
a cair na irrelevância. Mas não só, um outro ícone da Globo, Jornal Nacional. Essa manchete é de 13 de dezembro do ano passado. JN desaba no Ibope e fechará o ano com menos público que em 2023. Então vai fechar 2024 com menos público que 2023. E aqui uma coisa que me chamou muito a atenção, que coincidiu com o governo Bolsonaro. Na última década, os melhores anos para o telejornal, apresentado por William Bonner e Renata Vasconcelos, foram de 2017 a 2020, quando conseguiu médias de 29 pontos. De 2021 para cá, a quantidade de telespectadores despencou. E aqui eu tento fazer uma leitura. Eu acredito que pode ter coincidido com a forma como a Globo cobriu a pandemia, batendo palma para lockdown, para comerciantes que eram fechados porque estavam tentando abrir os seus estabelecimentos, sabe? Assim, aquela agenda sufocante de assim, dane-se a economia a gente vê depois, o povo desesperado para sobreviver. Eu acho que pode ter um pouco disso. Não só, eu acho que a partir desse momento se acirrou ainda mais a militância da Globo contra o governo Bolsonaro, sendo que, na minha opinião, o brasileiro, em sua maioria, é um povo conservador, de direita, um povo cristão. Então, é claro que eu acho que isso interferiu pra caramba na audiência. O JN é o principal veículo jornalístico da Globo. E eles não poupavam, chegava a ser injusto quase sempre as críticas. E quando utilizavam o mas para diminuir notícias positivas, por exemplo, dos tempos de Bolsonaro. Então eu acho que isso tudo, a militância política, a posição política da Globo, começou a ficar tão escancarado e insuportável que a partir de 2021 começou a decrescer, começou a diminuir o Ibope do JN. Eu acho que uma das explicações pode ser essa leitura que eu acabei de fazer. É com vocês. Coloque nos comentários se vocês concordam comigo e se vocês também enxergam outras coisas. Mas aqui eu acho que o viés político da emissora está afundando a sua grade de programação. Aqui eu trouxe uma matéria do Brasil 247, que é um jornal de extrema esquerda. E aqui foi uma coisa curiosa. Essa matéria é de agora, 13 de janeiro, ontem, de 2025. A manchete fala o seguinte: Fantástico afunda em audiência, apesar de Lula. É claro que aqui é um jornal de esquerda, então eles estão valorizando o político deles. A minha leitura é o seguinte: Fantástico continua afundando, ainda mais com o Lula, porque o Lula fez uma participação lá depois que ele saiu do hospital, né? E a audiência foi horrorosa. E aqui na linha fina fala o seguinte: decadência não é recente e coloca em risco o próprio futuro da mais tradicional atração do Império Global, que completará 52 anos de existência. E aqui eu quero ler o primeiro parágrafo com vocês. O site de entretenimento TV Pop revela que o Fantástico, a revista dominical da TV Globo, teve o pior desempenho anual de toda a sua história no último programa do ano passado, 29 de dezembro. Ele amargou 13,5 pontos de média de audiência. A decadência não é recente e coloca em risco o próprio futuro da mais tradicional atração do Império Global, que completará 52 anos de existência. Os índices consolidados da audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da TV Pop, revelam que o Fantástico marcou uma média de apenas 16,8 pontos em suas 52 edições transmitidas no decorrer de 2024. Trata-se do pior desempenho da história do programa, que já acumula uma perda de 51% de seus telespectadores desde 2001, quando teve os seus melhores números deste século, com 34,3 pontos. E em 23 anos, mais de 3 milhões e 350 mil pessoas deixaram de assistir ao jornalístico da Globo, apenas na principal metrópole do país. Isso é apenas na Grande São Paulo. Então percebam, a gente está falando de queda no entretenimento com Big Brother, com novelas, aqui na novela das 9 está sendo um fiasco, telejornal, falamos do JN, e agora estamos falando do Fantástico. Estou pegando aqui atrações tradicionalíssimas da Globo e conhecidas por terem grandes audiências. Estão derretendo, graças a Deus. E para finalizar, eu trouxe aqui a audiência da Globo News, que é o braço só de militância jornalística, na minha leitura. É mais militância do que jornalismo. Para vocês terem uma ideia, aqui na manchete já fala um dado estarrecedor para essa gente, né? Canais de notícia somam 0,18 ponto de audiência na TV paga em novembro. 0,18, galera, não chega nem sequer a 1%.
É quase um quinto de 1%. É uma coisa bizarra. E aqui, vou trazer os números em específico da Globo News. Dentro da mediocridade, considerando aqui, deixa eu pegar aqui a informação certinha, entrou aqui esse negócio aqui na frente. Ó, considerando Globo News, Band News, Jovem Pan, entre todas essas, CNN Brasil, a Globo News foi a menos pior, mas ainda assim foi medíocre. A audiência dela em novembro de 2024 foi 0,11 de audiência em novembro. 0,11. Praticamente um décimo de 1%. Olha o nível da irrelevância da Globo News. Certamente, nós da direita, que com muita frequência pegamos cortes de comentários bizarros da Globo News com muito viés à esquerda, a gente acaba dando muito mais audiência, só que audiência negativa, porque a gente corta mostrando a hipocrisia, e boa parte dos brasileiros concordam que estes cortes que são propagados nas redes sociais são denigrindo a reputação da Globo News. Então, quando eles conseguem alguma audiência, não é orgânica, são pelos cortes criticando certos comentários de certos jornalistas, ou de quase todos os jornalistas da Globo News. Então, olha que terrível, galera. Olha que terrível para eles. Para mim, quando a Globo vai mal, o Brasil ganha, porque na minha opinião, trata-se de uma empresa militante que porque quer enfiar goela abaixo da população uma pauta esquerdista. Eles querem fazer militância. No jornalismo, eles não querem dar a notícia nua e crua para o cidadão interpretar ao seu modo. Eles já querem dar com a interpretação deles, sempre enviesada à esquerda. Na maior parte do tempo, tá? Não vou generalizar, mas na maior parte do tempo. As novelas que simplesmente dá nojo, não tem como assistir, as poucas coisas que eu vejo, cortes que eu vejo passar na minha timeline, é militância absurda. É pauta woke quase que o tempo todo na novela. Então, assim, a Globo fez muito por merecer. Ela bateu de frente com boa parte da população brasileira, naquilo que as pessoas acreditam, nos seus valores, nas suas crenças. Mas, de novo, que nem eu falei no início, a Globo tem o mérito. Ela tem uma pauta que ela acredita e ela não tá nem aí. Tá indo pro buraco, mas eles são convictos daquela pauta. E eles acham que tem que fazer militância. Aparentemente eles acham. Porque é o que a gente mais vê no jornalismo, nas novelas, enfim, em boa parte da grade da emissora. Isso aqui é uma opinião. Não tô falando que é um fato, que é uma notícia. Isso aqui é um ponto de vista meu. E a Globo tá colhendo o que plantou. Basicamente, é dessa forma que eu enxergo. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários como que vocês estão enxergando todos esses números, né, decrescentes da Rede Globo. Vocês concordam com os meus posicionamentos, com os pontos que eu identifiquei como causadores dessa queda de audiência? Se concordam ou não, deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e deixem o like. Realmente, quando você deixa o like no vídeo, os algoritmos entendem que o conteúdo é legal e passam a entregar para mais pessoas. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter feito L? Não necessariamente essa gente está do nosso lado em 2026. Eles podem votar no outro candidato da esquerda, eles podem anular, pode simplesmente não sair nem sequer para votar. Então a gente tem que convencer que a direita é a melhor saída, principalmente do ponto de vista da economia. Eu sempre digo isso. Um país que prospera, um país que tem povo feliz, só existe com a economia bombando. O que eu entendo como economia bombar? Uma economia estável, carga tributária não sufocante, dólar controlado, inflação controlada, juros controlados, e é o que eu não vejo hoje. É por isso que quando você, a gente vai no supermercado, cada mês a gente vê que subir um pouquinho mais as coisas. E não para nunca. Então a gente está vendo no dia a dia o nosso poder de compra diminuir. Isso é economia. A esquerda tem uma visão equivocadíssima de economia e eles não mudam, eles não aprendem com os erros. Acreditam no Estado gigantesco, ineficiente, adoram cobrar impostos até para bancar esse Estado gigantesco. E a gente tem que convencer essa galera que já se arrependeu de votar no L, principalmente pelas questões econômicas, que a direita alternativa é um contraste gigantesco nesse sentido e que pode ser uma guinada para o Brasil. É só ver o que o Milei está fazendo na Argentina, por exemplo. A Argentina foi destruída caprichosamente pela esquerda, a sua economia. E o Milei está fazendo milagres. Claro que está tendo que tomar medidas impopulares, mas não tem jeito, estava quebrada a Argentina. Mas eles estão saindo do buraco. Vocês imaginem em 2020, com a pandemia, se a gente não tivesse o Paulo Guedes, se a gente tivesse o Haddad, né, não tivesse o Bolsonaro, tivesse o Haddad como presidente. Imaginem o que seria. Nem precisa imaginar muito, é só ver o que aconteceu com a Argentina.
Não precisa nem imaginar muito. Então é isso, galera. Os conteúdos da direita que vocês gostam, deixem um like, compartilhem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. E vamos trazer os arrependidos pro nosso lado. Mas a gente também tem que divulgar os conteúdos né, que a gente julgue importantes e relevantes nesse sentido. E também os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusFP82. Aqui em cima está o meu username. Em todas as plataformas, vocês me encontram desta forma. Dado o convite, até o próximo vídeo.